Gestor de logística, você tem a visibilidade de quanto está gastando de frete exatamente agora, por estado, por cidade, por tipo de produto e por operação? Pois é, se você ainda não sabe, fica aqui no nosso podcast do canal Gestão de Logística 4.0 e que nós vamos conversar bastante sobre bid de frete, gestão de frete, custo de frete e também quanto influencia o frete no valor da mercadoria e nos seus mercados. Então, fique com a gente. E olha, se você não assistiu o último podcast, nós falamos bastante sobre gestão de entregas, prazos de entregas, ocorrências de entrega, e está lá no canal. Você pode procurar que vai aparecer o podcast anterior. Bom, e hoje, né, nós estamos aqui com Marcelo Mendes, que é o nosso gestor de tecnologia aqui na Active Corp e trabalha com gestão de fretes há muito tempo. Antes, Marcelo, de você começar a agradecer o pessoal, eu queria dar um recado para você, gestor. Você clica aqui no sininho, clica no joinha e compartilha esse vídeo, que é importante para a cadeia logística. Todos nós que somos das logísticas precisamos de informação e precisamos principalmente de inovação, saber o que o mercado está proporcionando às empresas de transporte, empresa de logística e também às indústrias e distribuidores. Certo, Marcelo? Certíssimo, Jefferson. Obrigado pela presença, Marcelo. Eu que agradeço da continuidade nesse assunto tão enriquecedor, tão maravilhoso na área de logística. Então, eu que agradeço pelo convite novamente e vamos continuar nosso papo. Pois é, na última vez a gente não teve tempo suficiente, falamos bastante sobre entregas, sobre ocorrências, problemas na rua e não conseguimos falar sobre gestão de frete. Agora vamos falar um pouquinho sobre custo de frete, né? Sobre como o frete influencia no mercado, né? Na venda do produto. Dando continuidade, né, do podcast anterior, a gente falamos bastante de gestão de entregas. A gestão de entrega foi muito legal, mas isso é uma parte somente da logística. Agora tem a outra parte, tão importante quanto a gestão de entrega, que é a gestão de frete. A gestão de frete é onde está indo o seu dinheiro. É onde você vai gerenciar o que realmente é onde você está investindo o dinheiro da logística para as entregas da sua mercadoria. Então, acho que é um assunto muito enriquecedor e vamos embora. É verdade, Marcelo. Você falou uma coisa muito importante, porque tem empresas que às vezes decidem terceirizar suas entregas com as transportadoras, né, obviamente, e algumas decidem fazer com frota própria. E também tem o caso de híbrido, pessoas que têm frota, empresas, né, que têm frota própria para fazer, principalmente transferências, entregas em um raio mais curto, dentro da própria cidade, utiliza carros próprios para ter agilidade nessa distribuição dentro da cidade ou numa região pequena, e daí pode expandir para aí sim para a terceirização da operações quando é mais para lá. E quando a entrega é longe e você não tem um volume suficiente, é mais produtivo você terceirizar, colocar em transportadora, que aí a transportadora ela consolida a carga com outros fornecedores, outras indústrias, para fazer essa distribuição em mercados um pouco mais distantes, né, em praças um pouco mais distantes. E aí, como é que a gente pode conversar aqui com o pessoal? Como é que ele põe na balança esse negócio, né? O que eu terceirizo? O que eu uso frota própria? Como é que ele pode pensar nessa estratégia? Um dos principais pontos, né, nesse questionamento é realmente ver quanto é o custo dele, quanto realmente ele tem a capilaridade dos produtos dele para a distribuição. Então, se ele conseguir medir a condição que dentro do município onde ele está inserido, ou na região onde ele está inserida, ele ter uma frota que consiga atender a necessidade e ter agilidade, colocar isso na ponta do lápis, quais são os valores desse custo de ter uma frota própria, manutenção daquele veículo, o próprio motorista que vai ter que contratar aquele funcionário, se ele conseguir colocar isso na ponta do lápis e conseguir medir de uma forma que ele consiga colocar isso no novo transporte de terceiro, fazendo o transporte de terceiro, qual é a vantagem? Quanto, em cima do meu faturamento, quanto isso representa eu ter esse custo de investimento em aquisição de veículo, ter funcionários e eu contratar uma empresa terceira para fazer esse trabalho num ambiente, numa região pequena. Sabemos que para atender uma região muito maior,
uma região, falar, eu estou no Sudeste, eu quero atender todo o Sudeste, Centro-Oeste e Sudeste, eu, como frota própria, seria inviável pela quantidade de veículos que eu tenho que ter e gestão disso. Aí eu passo isso para terceiros. Mas naquela pequena região onde eu estou inserido, uma grande São Paulo, uma grande Belo Horizonte, uma grande Rio, compensa eu ter os veículos ali? Para isso ele tem que ter os números muito bem aferidos e para isso tem ferramentas que ele consegue medir. Se compensa ele ter realmente uma frota própria ou compensa ele ter terceirização desde o início, entregar na rua de trás do seu CD. Pois é. E tudo tem que fazer conta, né? Sim. Porque a questão do tipo de produto, o valor da mercadoria, né, a polaridade das entregas, se é muito pulverizada as entregas, são pequenos volumes, né? E é interessante porque existem transportadoras especialistas em cada tipo de entrega, né? Sim. Em cada tipo de entrega, cada tipo de produto. Tem produtos que o próprio embarcador, ele assim, ó, eu decidi que eu não vou ter frota própria. Porém, o transportador só pode trabalhar comigo se ele tem a frota própria. Por valor agregado do meu produto, pelos riscos que o meu produto pode ter na rua. Então, eu não posso contratar uma transportadora que contrate terceiros. Preciso ter uma transportadora que tem os próprios carros dela, até por um padrão que eu quero que exija nessa entrega. Então, se ele contratar terceiros, ele não vai ter um padrão. Cada um pode chegar com um tipo de veículo, lógico, com uma qualidade, com as exigências que a legislação exige de um veículo para trabalhar, porém, eu quero que seja o carro um veículo próprio, um padrão de cor, padrão de limpeza, a estrutura de armazenamento, se é um veículo de carga seca, ou um veículo refrigerado, ou um veículo referente a transporte de produtos líquidos, químicos, oleosos, que seja, mas eu tenho que ter um padrão nesse veículo. Então, eu não adquiri uma frota própria, mas eu exijo que o meu transportador tenha essa frota própria. Então, também, eu tenho que colocar isso na balança. Eu tenho que medir isso. Quanto me custaria eu fazer isso com o transportador nessa vertente? São muitas as variáveis. Sim, são né? muitas. Não dá para ir assim no vento e ir pegando qualquer um. Eu acho que esse aqui é melhor. Aqui. Não, o achismo não funciona aí. Poderia né? funcionar 10, 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje, com a tecnologia, com a inteligência que a gente está colocando dentro dos nossos produtos, com o mercado mais exigente, não tem mais como achismo. Tomar decisões assertivas. Vou para esse caminho ou não vou para esse caminho? Decisão com base em informação. Em dados ali. Sim. Né? E uma coisa, né, analisando todas essas variáveis que nós estamos falando, tem produto, localidade, distância, tipo de mercado, tipo de veículo, Sim. motorista, colaborador, impostos. São muitas as variáveis, então não existe uma receita pronta. Não existe. E além, né, hoje a gente está falando, ele tem um veículo, tipo de veículo, mas será que esse é o modal certo? Quais modais que eu tenho referente ao meu produto? Eu estou numa região que está próxima de quais modais? Somente rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo, ou tem que ter um misto? Eu tenho mercadorias que tem que sair aqui do sul, do sudeste, e para o sul, ok, rodoviário atende, ferroviário não, porque não tem tantas ferrovias para a região. Minha mercadoria vai lá para o norte. Qual que é a melhor? Qual a estratégia melhor? Tem que ir rodoviária, levar 8, 9, 10, 12 dias para chegar lá no norte, Manaus, Belém. Ou eu posso investir também 8 dias, 10 dias, e ele faz via marítimo, aonde tem a melhor qualidade do transporte. A carga, da forma que foi carregada aqui, na região sudeste, dentro de um container, a estrutura dele, do transporte marítimo, vai deixar a carga chegar na outra ponta, diretamente. Como chegou aqui, vai chegar do outro lado. Não vai ter todo o balanço da carga nessas rodovias, principalmente para aquela região que é bem precária. Pois é, Marcelo, são muitas as variáveis e como não tem receita pronta, é preciso você fazer levantamentos, é preciso você analisar ponto a ponto, inclusive, né, que a gente conversa muito com o embarcador, a questão fiscal mesmo. Sim. Né? Quais os incentivos ele tem em cada estado, como ele pode trabalhar tendo CDs espalhados em regiões estratégicas, né? Como é que ele decide se ele vai ter um CD, se ele vai
colocar uma logística para fazer, se ele vai ter uma filial. Todos esses pontos são estratégicos e são de dar alçada, né, da logística. Sim. Porque é ali que a gente tem as informações de entrega. Tomar as decisões, né? Ele tem que tomar algumas decisões. O que é mais vantagem para ele? Primeiro, você falou área fiscal. Fiscalmente, compensa eu estar dentro da minha região, somente aqui, eu posso sair daqui e ir para outro lugar. Tem muitos estados, ainda hoje, que tem aquela guerra fiscal. Então, tem uma região que eu preciso realmente evoluir ela. Então, vou pegar um exemplo aqui, a cidade de Extrema, no estado de Minas Gerais. Ela literalmente arrastou NCDs lá para dentro, de várias indústrias, de vários segmentos, por incentivos fiscais, durante 10, 12, 15 anos. Um outro exemplo também que acontece muito, a gente tem bastante embarcador usufruindo disso, é a cidade de Serra, lá no Espírito Santo. Por quê? Serra era uma região muito agrícola, mas que precisava se modernizar. Qual foi a estratégia? Com várias áreas, começou a montar CDs. Então, N empresas, N indústrias de vários segmentos, alimentício, vestuário, distribuições de peças automotivas, tudo indo para uma região, porque ela fica próxima, basicamente está do lado do Nordeste, começando ali, a pontinha ali no Nordeste, ali, sul da Bahia, já consegue subir e está bem próximo também do Sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Então ela está numa posição muito estratégica para alavancar também a carreira. E outra, investimento fiscal. Incentivo fiscal. Incentivo fiscal. É muito interessante, né? Pois todas as informações são relevantes para a tomada de decisão, né? O volume de vendas que você tem em determinada região, né? O tipo de produto que você vende mais em algumas regiões em detrimento de outras, tudo isso tem que colocar na balança para identificar qual a melhor opção de transporte, né? E a gente vê bastante, Marcelo, que grande parte das empresas realmente terceirizam, colocam em transportadoras, que é o negócio deles e eles sabem fazer transporte e entregar, ele tem essa expertise. E muitas vezes a indústria, ela tem a expertise em criar o produto, em ter marketing para o produto, em vender o produto. E essa parte que é extremamente importante, que é a entrega, ele terceiriza, coloca em transportadoras, que existe bastante competição, né? Sim, tem muitos embarcadores, eles até iniciaram um trabalho de abrir a sua própria transportadora para conseguir ter uma experiência nesse negócio. Alguns tiveram sucesso e outros não. Outros voltaram atrás e falaram, não, esse mercado não é para mim, meu negócio realmente é produção, produzir algo, produzir algum produto e vou colocar exatamente esse produto na mão das empresas especialistas, que são as transportadoras. Então, esse é um principal trabalho que um gestor da área de logística tem que avaliar. Realmente tem situações que o próprio gestor de logística vai avaliar assim, não, o meu produto, as minhas particularidades, as minhas regras de negócio e a forma que eu posso trabalhar, compensa eu abrir transportador. E temos clientes e temos embarcadores que fizeram isso, que têm o nosso sistema para gerenciar a transportadora, que tem um sistema para gerenciar a área de logística e estão muito bem. E tem outros que começaram e acabaram desistindo e foram para o transporte tradicional, que é contratar empresas de fora para fazer esse serviço. Então, varia muito realmente como ele quer essa gestão, como que ele quer controlar e realmente ter os resultados. Tudo que a gente está falando aqui é resultados. Que resultado eu quero ter com a entrega do meu produto, que a gente já abordamos isso no podcast anterior, e como eu quero resultados que eu tenho aqui financeiramente com isso. Então, essa é a balança, são esses dois pilares que ele vai ter que trabalhar. Porque o frete, ele é um dos componentes do custo total da mercadoria. Sim. Quem está comprando, ele está comprando, não está comprando só a mercadoria. Não. Está comprando a mercadoria e o frete junto. Sim. Alguém paga o frete, mesmo que, né, a gente tenha aquela ilusão de frete grátis da internet, aquilo não é... Ninguém transporta nada, ninguém trabalha de graça. Como dizem, não existe janta de graça. Não tem janta de graça. De graça nem almoço. Nada. Então, alguém tem que pagar. Se não somos nós que estamos comprando a mercadoria, é o que está produzindo.
Alguém está pagando. Ou quem está vendendo a mercadoria está pagando, ou não tem outro jeito. Alguém está pagando a cadeia. Ou os dois estão pagando. Uhum. Eu divido essa conta. Uhum. Fala para o cliente, você vai pagar X%, eu pago outro X%. Mas alguém está pagando. No final, a transportadora tem que receber. Porque é o ganha-pão, é o dia a dia delas. E essa expertise faz com que eles tenham vantagem competitiva comparando com uma indústria que está montando uma transportadora. Isso, então, existe ali bem nítido ali uma diferença, né? Uhum. Até culturalmente falando, e muitas vezes a questão do incentivo fiscal mesmo. Poxa, porque a transportadora tem um KNAI, a indústria tem outro, o distribuidor tem outro, e aí os impostos são diferentes, ainda são diferentes. Ainda são diferentes, né? E o que é importante nisso é a qualidade do serviço que você está realizando. Quanto desse serviço, você pode montar a melhor transportadora possível, mas se você não é expert, alguma coisa na ponta vai estar falhando. Alguém vai estar sendo prejudicado se você não tem a experiência e a expertise nisso. Então, quando a gente vai para uma transportadora de mercado, uma empresa de mercado, especialista naquilo, a primeira coisa que você está vendo é a qualidade do serviço que está sendo prestado. E, em contrapartida, quanto isso vai me custar? Quanto eu vou ter que gastar para ter um resultado efetivo para o meu produto chegar com qualidade na mão de quem comprou. Esse é o pensamento em 100%. Você precisa saber se o seu produto está chegando com qualidade excelente na mão do cliente. Se o cliente vai utilizar aquele produto da forma que ele quer. Isso seja de uma indústria para um cliente final, de uma indústria para uma outra indústria. Se eu estou comprando uma matéria-prima de uma indústria para produzir e fazer, eu tenho que essa matéria-prima tem que chegar de qualidade, para mim ter um produto de qualidade. Ela tem que chegar no tempo hábil. Tanto que tem muitas empresas que trabalham aí com tempo, assim, just time. Assim, pedir 24 horas tem que estar na minha porta para me produzir. Porque eu não trabalho com estoque. Imagina só se você depende de áreas, depende de pessoas para conseguir liberar sua carga. Então, se você tem uma transportadora já com essa negociação, com essa estrutura já preparada para esse tipo de serviço, você vai contratar, lógico que ela tem um preço para isso. Então, você exige que o transportador faça um trabalho de excelência. Ele vai te cobrar esse trabalho de excelência. Aí você tem que medir se esse trabalho de excelência realmente está condizindo com o preço que está pagando, se o produto que você está vendendo está condiz com o valor realmente do transporte que está sendo feito. Então, tudo isso é uma avaliação que você tem que fazer e colocar isso na ponta do lápis. E quando a gente vai para o mercado contratar uma transportadora, existem muitas opções. São N transportadoras com capacitações diferentes e com preços diferentes e tal. E tudo isso começa como, né? Como é que você começa a selecionar a transportadora? O primeiro passo, você tem que qualificar exatamente qual é o seu segmento, qual a segmentação do seu produto. Se você vai trabalhar com carros dedicados, se você vai trabalhar com carros fracionados, se a sua mercadoria exige que pode ser distribuída em veículos tradicionais, ou precisa de veículos especiais, com qualificações, que é veículos refrigerados. Se o seu produto tem que trabalhar só com limpezas específicas. Então, você tem que primeiro analisar como que é o seu produto. Você analisando como que é o seu produto, você vai realmente na busca dos transportadores especializados nesse tipo de segmentos. Que aí você seleciona um nicho ali, né? Um nicho. Algumas transportadoras, elimina algumas transportadoras, ficam menos empresas e mesmo assim tem uma quantidade grande. Tem uma quantidade grande. Aí você vamos pegar por exemplo, vamos trabalhar no segmento farmacêutico. Eu vou buscar transportadoras que são especialistas em distribuição de medicamentos. Então eu tenho algumas regras para ter um transportador. Primeiro, ela é autorizada pela Agência Nacional de Saúde, da ANS. Ela tem as certificações, porque vai estar com volume de produtos bem altos. Ela tem um seguro que é compatível com isso. Então, eu já classifiquei que eu, como indústria farmacêutica, eu preciso nessas premissas. Isso faz parte da homologação de um fornecedor. A partir que eu
eu já consegui ver quais são os transportadores que estão dentro dessa diretriz, dessa homologação, quais são elas no mercado que tem. Então, a partir que eu tenho, já defini quais são, eu vou agora para fazer o quê? Saber exatamente quais são os valores que ela me cobra, com base numa massa de dados que eu possa fornecer, eu conseguir medir quais são as transportadoras que estão dentro do range de valores, de prazo, de entrega, que a gente chama do que de bid de frete. Então a gente vai fazer o quê? Vamos para o mercado, solicitar para essas transportadoras quais são as suas tabelas de frete, quais são os seus prazos de entregas, e com base nessas informações, o que nós fazemos? Nós juntamos essa massa, eu disponibilizo uma massa de dados para dentro de uma plataforma, e a plataforma processa essa massa de dados com essas transportadoras que eu já selecionei previamente, dentro dessa homologação. Então, E ali, o processo de bid começa primeiro na seleção dos principais transportadores que sim, atendem sua necessidade. Existe o filtro, né, de capacitação, se elas estão capacitadas, se tem ali os certificados. Aí, passando por essa fase, existe a seleção e existe depois o bid, que é a tomada de preços. isso. Verdade, né? Tanto a tomada de preço como os prazos, entregas, tudo isso. E o que você está falando é o seguinte, para fazer um bid ideal, seria juntar uma movimentação do passado, que já foi realizada, e recalcular todos esses fretes. Isso, a gente coloca uma massa de dados do passado referente a uma operação que já existiu, que já ocorreu, e coloca isso para ser processado nessa nova malha de transportes, nessas novas transportadoras que eu selecionei. E ver quais delas se encaixa no preço, no prazo que eu quero encontrar para novo parceiro da minha empresa. Você está dizendo que você tem algum tipo de ferramenta, algum mecanismo que consegue pegar uma massa de dados e reprocessar. Só que, Marcelo, não é a realidade de, assim, 90% das empresas. Pode ser multinacional, pode ser nacional, pode ser tecnológica. E o que a gente tem de experiência é que, muitas vezes, na maioria das vezes, o bid de frete é feito em planilha eletrônica. Sim, você falou tudo. Em muitos clientes, muitas empresas, esse trabalho são feitos ou eram feitos em planilhas do Excel ou planilhas eletrônicas. Por quê? Eles não têm uma ferramenta que pode processar isso. Então, eles vão lá, pegam os valores dos transportadores, montam aba por aba daquela planilha, colocando todo, transportador A, transportador B, C, custa desse jeito, e em um outro lado da planilha vai lá e coloca o quê? Os dados que precisa. Cria lá suas macros da vida e manda processar aquilo na mão para dar um resultado final. É um trabalho essencialmente manual, né, que leva muito tempo e muitas vezes você não tem esse tempo. Não, e assim, muitas vezes os embarcadores, né, a gestão da companhia dão um prazo para a área de logística, ela falou, mês que vem eu preciso ter novos transportadores operando. Esse gestor vai arrastar mais 2 analistas, mais tantas pessoas, aí vai ter um grupo de 5, 6 pessoas passando horas e horas e horas dentro daquele mês, fazendo esse trabalho manual para chegar no número de transportadoras que possa dar o resultado que eles esperam. Nem sempre é o mais certo. Como você está fazendo manual, nem sempre é o melhor que está fazendo ali. Então, vou fazer uma comparação, Marcelo, que eu pensei aqui nesse momento, uma comparação com o que acontece em outra área. Digamos que uma empresa precisa fazer uma terraplanagem em um terreno. Para fazer uma terraplanagem em um terreno, ele precisa de equipamentos. Vai lá a escavadeira, vai lá o trator, vai lá todos os equipamentos para fazer a terraplanagem. Quando a empresa pede para a área de logística fazer o bid de frete e não dá equipamento nenhum, não dá tecnologia, não dá recursos, é a mesma coisa que a empresa de terraplanagem mandar o operador com uma pá, uma enxada, fazer a terraplanagem do terreno inteiro. Você deu um exemplo bem lúdico para quem não entende de tecnologia.
Exatamente. Uma empresa de terraplanagem vai mandar lá a sua máquina e ir lá limpar aquele terreno. Se você não tem máquina, você vai pegar as pessoas, né? Botar enxada, Pá, picareta, pá e um carrinho. E vai fazendo limpeza, vai limpando. Um vai levar 24 horas para fazer o trabalho, o outro vai levar 24 dias para fazer o trabalho. Pois é. Ou mais. E muitas vezes não vai estar um trabalho muito bem feito. Sim. Porque é muito manual. Então, gestor de logística, se você faz o bid de frete em planilha Excel, coletando dados, coletando informação, digitando informação, saiba que existe opções tecnológicas, opções com ferramentas de tecnologia para que você faça isso em minutos. Tá? Não precisa ficar dias coletando notas, coletando informação, digitando tabela de transportadora. Existem tecnologias para fazer isso em minutos e a gente vai mostrar parte disso aqui agora, né, Marcelo? Sim, vamos mostrar. Acho que é isso o mais importante. Eu acho que eles estão sedentos para ver como que faz isso de uma forma rápida, com segurança e com qualidade. Te dá os dados já bem prontos para você tomar uma decisão assertiva, para você contratar uma transportadora ou não contratar uma transportadora. Pois é. Então vamos lá, Marcelo, vamos abrir aquela tela que a gente estava vendo aqui antes do podcast, antes de a gente começar a gravar. Sim. Aqui. Então, quando a gente está falando de bid de frete, esse aqui é um bid de frete automatizado. Isso aqui é um bid de frete automatizado, aonde foi colocado todos os parâmetros necessários referente a quais são as transportadoras que vão fazer parte desse bid, qual que é a região que ele vai trabalhar, qual que é a cidade qual que é a origem. Um exemplo que a gente estava falando anteriormente. Poxa, eu quero montar um CD lá em Serra. Tem incentivo fiscal, tem condições, o aluguel de um CD ele é 10 vezes mais barato do que aqui na Grande São Paulo. Então, quanto ficaria se eu colocasse lá cidade de origem, Serra, para o destino, a região Nordeste? Você coloca na ferramenta. Como eu tenho massa de dados que vai para a região Nordeste, eu só mudei a origem, mas eu tenho a massa de dados que vai para a região Nordeste. As transportadoras já estão definidas. Eu mando processar. Então, assim, você pega todas as notas que já foram emitidas, né? Você pega não, isso já existe no sistema, é a massa de dados. É uma massa de dados já existente na plataforma. Você já está trabalhando, já tem todas as notas dos meses anteriores, e aí você vai fazer um estudo, né, que é o bid, um estudo de preço, uma tomada de preço, com algumas outras transportadoras que ainda não são fornecedores seus. Isso mesmo. Você vê que eu estou colocando, são transportadoras que não atuam comigo. Então, eu posso falar assim, eu já tenho um range de transportadoras já atuando e eu quero saber se eu continuo com elas ou se eu vou buscar novas transportadoras no mercado dentro da região que eu estou atuando. Sem pôr em tirar. Eu quero pegar novas transportadoras e medir como que está o mercado. O mercado, as transportadoras que estão trabalhando comigo, elas estão, já estão acomodadas? Elas estão assim fazendo mais do mesmo? Tem outras que possam melhorar até eu conseguir reduzir meu preço do frete sem eu perder minha qualidade? Eu vou fazer um bid e avalio. Será que o que eu estou pagando de frete é o que o mercado realmente está pagando de frete? Né? Porque assim, né, Marcelo? Se você tem um valor de frete acima do que o mercado está praticando, está correndo o risco de você não estar vendendo, porque o custo total, né, o cliente ele vai pagar o custo da mercadoria mais o custo de frete. Então, se o frete é impactante no valor da mercadoria, você pode estar perdendo venda por conta do frete. E como é que a gente sabe isso? Analisando os dados. Fazendo a análise dos dados. E como a gente analisa os dados? Colocando à prova o que eu já estou atuando, se realmente está dentro do que o mercado está praticando. Se a gente não faz isso, a gente vai estar... Aí depois você fala assim, poxa, eu não estou tendo... Minha margem de lucro está muito baixa. Que no final você quer ter lucro. A empresa, ela vive de lucro. Se não existe lucro, não existe empresa. Então, poxa, como eu vou conseguir conseguir melhorar o investimento da minha empresa? Será que eu preciso aumentar? Poxa, eu quero vender mais, mas não consigo vender. Por quê?
Já avaliou quanto você está gastando no frete? O frete está impactando na venda? Ele impacta isso na venda? Você já mediu quanto é o percentual do frete dentro do seu faturamento? Então, o que acontece é o seguinte, você pega essa ferramenta tecnológica, você pega uma massa de dados, pega as notas já processadas, inclusive com o valor do frete que você pagou real. Isso. Real, com TDA, com TDE, com GRIS, pedágio, todas as tarifas. Com todas as taxas e reprocessa em tabelas de transportadoras que você está cotando ali para ver se vai ser fornecedor. Isso e aí mesmo. A ferramenta faz tudo sozinho. Ela faz todo o cálculo e te dá todo o resultado de cada transportador referente aos cálculos. Pelos componentes. Aqui ele me traz cada componente ali do frete, né? Qual foi a distribuição de frete desse transportador? Ele está lá, frete peso, frete valor, demais frete, TDA, GRIS, pedágio, para cada transportador. Então você consegue medir componente a componente de cada transportador. Porque assim, quando você olha uma tabela de frete, você que conhece muito bem isso, você olha uma tabela de frete, você vai ver, coloca 0,2 de GRIS, mais 0,3 de ad valorem, e o frete peso é X por quilo, dependendo da faixa. Sim. Então, já é complexo. Agora, como você compara com outra transportadora que é 0,1 de GRIS, 0,2 de ad valorem, e as faixas de peso são totalmente diferentes da outra transportadora. É muito difícil a comparação. É muito difícil. Por isso que você tem por trás uma inteligência para conseguir saber, quanto me custou, quanto é o frete peso. Eu posso ter faixas, eu posso trabalhar quilo a quilo, faixa por quilo a quilo, outro pular a faixa de 10 em 10, mas é peso. De qualquer jeito é peso, então eu preciso medir, fazer um cálculo e ter esse resultado muito próximo e mostrar isso. Eu consegui comparar que o transportador A comparado ao transportador B, ao transportador C e o transportador matriz, que é aquele que já está operando, representa em cima dessas outras bases. Pode acontecer que eu fiz todo esse bid, aquele que está atuando comigo hoje ainda continua sendo melhor. Uhum. Olha que bacana, né? Então, a ferramenta processou e deu aqui, olha, você consegue economizar 17% com essa nova transportadora. Porém, ela te dá, olha só como é importante o bid. Ela te fala assim, você diminuiu em 17%, você vai ter uma diminuição em frete em 17% nessa região, se você utilizasse nesse período. Só que você teria um dia a mais para entregar. Compensa? Não compensa? Não compensa? Pô, esses 17% em receita compensa eu aumentar meu prazo comercial? Se eu trabalhar com essa transportadora, eu consigo melhorar o valor do frete, então você consegue manter, a gente consegue ter um 17% de resultado melhor com esse transportador, porém, a gente vai ter que negociar com o cliente um dia a mais. É bom para você, comercial? Olha só como você chega para uma reunião de tomada de decisão já com os números muito bem aferidos. Falou assim, o outro transportador que faz essa região, ele me entrega em 16 dias. Esse, em média, entrega em 17. Compensa a gente mudar? Pois é. E, inclusive, né, nós estamos falando de região. A região tem várias cidades. Sim. Pode ser que em uma cidade você tenha um frete melhor que a outra e tal. E aqui também ele faz esse processamento, né? Sim. Aí ele me traz aqui, onde eu tive aumentos, né? Então aqui eu tive, 2 cidades, aumentou meu frete. Então não compensaria nessas duas transportadoras por essas 2 cidades. Porém, eu tive uma série de cidades que eu tive uma redução até 18%. Imagine só. Eu tive uma redução numa cidade, eu falei de Feira de Santana com 18%, mas Aracaju, 25%. 25%. Aí tem uma outra cidade que tem 0,1%. Não precisa mexer. Basicamente é irrelevante. Não tem. Mas compensa eu trocar toda a minha malha hoje para esse transportador por 2 transportadoras que deu 8,9%, 3%, 2 cidades que deu aumento de 8%, outra de 3%. É uma conta. Se esses 8,9% e 3% dessas 2 cidades, ela representa mais, é maior que a representatividade de Aracaju,
que é 25% mais barato? Pois é. E também você pode analisar, dividir a região, né? Sim. Lugar de eu ter só uma transportadora fazendo, eu posso Põe ter duas fazendo. Falou assim, ó, todas as cidades que tiver abaixo de 3% aqui de redução, eu mantenho com o transportador anterior. E todas que tiverem acima de 4%, eu mantenho para o novo transportador. Ou negocia, né? Não negocia. Ou chegar na transportadora, olha, eu encontrei preço mais em conta, como é que a gente pode melhorar essa operação para que você consiga cobrar menos do meu frete? Ou aquele transportador falou assim, ó, não tem como diminuir isso daqui, aí você chega na nova e fala assim, ó, essas duas cidades aqui, tá muito, o preço seu é bem maior do que do meu transportador atual. Você faz? O que você melhora nesse preço aqui? Porque aí, pelas condições, a gente consegue negociar. Então, você chega muito fácil nessas decisões. É muito mais fácil, né? Você tem menos trabalho. Uhum. E aí, o portal, ele vai fazer várias comparações, né? Isso. Então, Isso é uma transportadora, você aqui vê. é outra, essa aqui está maior. Isso aí, então, ó. Comparado, ela é 17% mais cara do que a atual, que é a transportadora atual que faz. Uhum. E aí você tem... Aí você fala, e aqui, aí você, nessa mesma transportadora, né, outra lá, tá 7% menor. E assim por diante, Sim. né? O sistema vai fazer isso automaticamente, sem ter que preencher aqueles milhares de planilhas. Sim. Imagina só você, olha só, imagina você montando várias planilhas para ter esse tipo de resultado. Quantas fórmulas e cálculos você tem que fazer para conseguir trazer esse resultado? E será que você vai conseguir? Hoje, um bid desse nível que a gente montou da região do estado de São Paulo, indo para a região Nordeste, o sistema processou em 5 minutos. Uma massa de dados aí de 500 conhecimentos para 6 transportadores que a gente está aí. Nesse exemplo. Você teria um bid em 5 minutos com 6 transportadoras processando uma massa de dados aí de 3 meses. Sim. Sem mexer uma planilha. Isso. Então, gestor de logística, se você ainda tem bid na planilha eletrônica, dá uma olhadinha nesse material que a gente está colocando aqui. É importante você analisar que existem opções. E se você gostou disso, clica aqui no joinha, comenta aqui se isso vai te ajudar, se isso pode te ajudar e se é importante e o que faltou para a gente falar sobre bid de frete aqui. E além disso, né, tem aqueles maníacos por planilha que ele consegue extrair todos esses dados numa planilha. Ah, tá. Você pode fazer tudo aqui e extrair numa planilha para fazer alguma coisa eu diferente. falo assim, eu quero ver o detalhe. Quais são os conhecimentos? Porque aí ele fala assim, legal, ele viu isso. Deixa eu pegar os conhecimentos realmente que ele processou. A planilha vai te dar isso. Aí, realmente, é aquele gestor. Mas aí ele está querendo ir a fundo. A fundo. Ele quer saber por quê. Detalhe do detalhe. Ele quer saber por que realmente esse diminuiu. Por que esse valor do frete está mais alto com o transportador atual. Como esse cara conseguiu diminuir 17%, 25% na cidade tal. Aí ele vai no detalhe e fala assim, poxa, realmente o frete peso dele é bem melhor. Aí ele vai linha a linha ali e ver esse resultado. Então, eu falo assim, aquele gestor realmente que quer realmente ter informação na ponta da língua, por quê? Gestor que é gestor tem que ter resposta para o diretor. É verdade. Gostei dessa aí. Gestor que é gestor... Tem que ter resposta para o diretor. Tem que ter resposta para o diretor. E rápida, né? E rápida. Sem enrolação. Bom, legal, bacana esse processo de bid, Marcelo. Então, aí você fez o bid, contratou, aí você tem opções de transportadoras. O que a gente vê por aí no mercado é que a maioria das empresas coloca uma transportadora por região ou uma transportadora por estado. Existe a possibilidade, né, como é que o pessoal faz para conseguir reduzir o frete quando é dessa forma? Ou existe outra forma de fazer? Grande parte do pessoal fala assim, não, eu tenho uma transportadora para Minas, outra para o Rio, outra para a Bahia. Agora, por que ele não coloca mais de uma para saber qual que é mais barato ou não? Muitos ficam focados realmente no que está trabalhando com aquela transportadora, está entregando resultado, ele não está conseguindo medir, então para ele está tudo bem. Só que hoje, se você não comparar o que aquela transportadora está realizando no seu dia,
Voltando novamente, lá no podcast anterior, a gente falou sobre gestão de entrega. Quando a gente falou em gestão de entrega, a gente comparou o quê? O nível de serviço daquele transportador. Se ele está conseguindo realmente entregar no prazo correto, se está conseguindo entregar, fazer o envio dos documentos no prazo que foi acordado, se o resultado da entrega dele está dando o resultado esperado pela empresa. Por que não isso na gestão de frete? Bacana. Então você pega aqui o BID, pega toda a análise que você fez, dá uma olhadinha no nível de serviço da transportadora para ver se ela está indo bem. Uhum. E depois você vai negociar. Vai negociar. Aí você... legal. Eu fiz o bid, eu fiz aqui o bid, tem ok, fui lá no serviço dela, poxa, ela tá legal. Vou negociar com ela os melhores valores, negociei e fechei com ela. E começo a operar. Comecei a operar com esse transportador, eu preciso começar a medir realmente se esse transportador realmente está dando o resultado esperado. E aí eu consigo ter eu tenho uma outra ferramenta que eu posso fazer esse trabalho de medir, que é a análise desses fretes. Hoje a gente chama de análise e redução de frete. Ah, tá. Então, você pode pegar o que realizou, né, e utilizar as transportadoras homologadas que já estão operando com você para saber se existe oportunidade de melhoria de frete. Sim. Dentre as suas próprias transportadoras. Isso. Então, eu tenho meu range de transportadoras que atua, como você abordou. Poxa, essa transportadora só trabalha com o Nordeste. Mas eu tenho uma outra que faz Sudeste, mas também tem tabela do Nordeste lá. Mas eu não trabalho com ela. Então, por que eu não posso pegar hoje a minha massa de dados que já está ali, já foi, e faz o seguinte, compara o que eu tenho hoje no Nordeste com as transportadoras que eu já tenho, que eu tenho na minha plataforma, homologada comigo, quanto ficaria se eu trabalhasse com o Nordeste? Pô, entendi. E não, aí não é um bid, porque você já fechou o seu bid, você já colocou as transportadoras lá dentro, já estão trabalhando, já estão atuando com você. São transportadoras homologadas. Não é que você está tomando preço no mercado, nada disso. Você não está buscando novos transportadores, você está dentro de casa, fazendo concorrência com elas dentro de casa. Com seus próprios transportadores. Com seus próprios transportadores. Aí você faz esse trabalho de analisar realmente se eu tenho ou não redução de frete com esses transportadores. Estou falando desse processo aqui. Desse processo aqui. Que é o quê? Eu buscar dentro de um mês a movimentação que eu tenho e essa movimentação, e eu comparar essa movimentação com todas as transportadoras homologadas, se eu tenho ou não tenho redução de frete nessa operação. Marcelo, olha só que interessante, né? Aí a pessoa não fez nada, né? Não fez nada. Na verdade, sim. O único esforço que ela teve é chegar assim, selecionar o mês e mandar processar. Aí daí para frente o sistema faz para ela. Então ele vai ter aqui, o sistema está mostrando aqui, ó, você consegue uma redução de 114 mil. 114 mil? Como assim? Ó, na região sudeste, 72 mil, no norte, 21 mil, e assim por diante, até chegar no centro-oeste. Isso. Então, quer dizer, como é que ele calculou isso aqui? Com base nos conhecimentos, documentos que estão dentro da base de dados, que já gerou frete, e aqui são todos fretes que foram realmente aprovados, pagos. Fretes já registrados, comprovados, auditados. Tudo. Aí, com isso, eu vou lá e faço essa análise. Faz um recálculo. Faço um recálculo com base nos transportadores que eu tenho lá dentro. O portal vai olhando todos os conhecimentos e vai fazendo recálculos em diversas opções de transporte que você já colocou lá, que você já homologou. Pode acontecer que eu zere, a região sudeste deu 0 de redução. Por quê? Eu tenho as transportadoras que tenho ali, elas estão otimizadas. Estão otimizadas e não me deu redução nenhuma. Mas 72 mil é muito. É muito. 72 mil para o Sudeste ali é porque eu tenho várias transportadoras ali dentro e eu estou tendo uma seleção de transporte para a região Sudeste que realmente não é a melhor. Aí você tem algumas ações que você pode avaliar em cima disso. Será que hoje toda a minha malha de seleção de transporte não está comigo como gestor de logística? Está em outras áreas? Área de compras, área de vendas. Tá. O que a gente vê muito nisso aí, Marcelo, que você está falando agora, lembrei, é que o comercial que define a transportadora. Bom, eu vou falar que muitas vezes, eu acho que está certo o comercial, mas
que eu faço? Com base em quê, né? Com base em que ele pode fazer isso? E será que eu, como área de logística, não deveria falar como gestor da área comercial e falar assim, ó, eu tenho uma ferramenta que pode fornecer para você quais são as melhores transportadoras, porque você pode ter uma margem melhor dentro do seu departamento de vendas se nós colocar uma automatização aqui para escolher as melhores transportadoras. Porque muitas vezes ele está sacrificando a margem de lucro da empresa por não estar escolhendo a transportadora. A melhor transportadora para aquela região, para aquela operação. E lembrando que são as transportadoras que já estão homologadas, certificadas pela empresa, passaram pelo processo de homologação. Não estamos falando não estou falando nada de buscar transportadora nova no mercado. Estamos falando de transportadoras que são já homologadas, que já trabalham, já têm um nível de serviço de satisfação dentro da empresa. Então, existe oportunidade de redução de custo. Existe porque a ferramenta já mostra isso. Aí o gestor de logística, ele segue uma reunião, apresenta um indicador desse, aí ele fala assim, ó, aqui no Sudeste, hoje estou com 3,6% com custo médio de frete e eu tenho capacidade de reduzir isso para 2,2%. A primeira pergunta que o gestor de comercial falou assim, como você vai fazer isso? Me mostra. Eu quero, porque... Me mostra. Eu falei, tudo bem. Se você entrar ali, ó, ele vai te dar o detalhe. Ali tem a opção de você abrir ali também. Quando você clicar, é lógico, você vai fazer uma exportação da informação no relatório. Aí eu vou trazer detalhe por detalhe da redução de frete. Qual foi o conhecimento? Qual foi a transportadora que ele utilizou? Ó, a transportadora que foi utilizada neste cálculo foi a transportadora X. Eu calculei novamente esse frete na transportadora Y e ele me deu esse valor, ele me deu este prazo de entrega. O transportador X trabalha no prazo de entrega em 48 horas, esse também mantém 48 horas, mas reduziu. Então, podemos mudar essa região para esse transportador ou para esses transportadores que estão apontando, porque aí acontece, numa reunião, ele vai mostrar os números, vai mostrar os dados para os gestores ali. Lógico que o gestor comercial fala, vem cá, o gestor de logística, me mostra. Aí empaca em outro quesito, né? Ele tem lá uma equipe comercial com vários vendedores, já estão acostumados a escolher a transportadora e ele não vai precisar mais fazer isso. Por quê? Porque quem vai fazer isso é o próprio sistema automaticamente, sem ninguém interferir. Essa é a ideia que você ter uma plataforma que tenha esse recurso de descobrir qual que é a melhor transportadora para aquela cidade, para aquela região, fornecer para a área de vendas. Então, se você tem essa plataforma, você consegue integrar essa plataforma junto com o seu sistema de vendas, a partir que você fez lá um pedido no telefone, com o cliente na linha mesmo, e fala assim, ó, o seu frete é X reais e a melhor transportadora aqui que eu tenho aqui é a X, a Y e não a X, ele já vai começar a ter credibilidade, ele vai continuar vendendo o produto no mesmo preço, ou pode até falar assim, ó, consigo um descontinho melhor para você, porque ele viu que ele reduziu o valor do frete ali, ele pode melhorar um pouco. Dá ali. Para repassar um pouco para o cliente também. Ou não, ou falar assim, ó, meu preço já aqui está bom, eu quero manter essa margem, eu quero ter uma maior lucratividade com a minha empresa, eu manter meu preço, mas estou pagando o menor frete. Otimizou aí, né? Então, aí realmente a capacidade realmente de negociação que o gestor de logística tem junto com as áreas. Aí eu estou falando na área de vendas, mas eu tenho aquela empresa que compra matéria-prima, área de compras, e o frete é por minha conta. Também. Então, se o frete é por minha conta, eu preciso negociar os melhores fretes para me comprar, porque a empresa que está vendendo a matéria-prima para mim e eu que estou comprando, eu falo assim, ó, qual que é o melhor frete aí? Se eu já tenho as transportadoras homologadas, porque minha matéria-prima que eu compro, ela tem uma característica especial, eu quero colocar no meu transportador, que eu sei exatamente como que vai vir esse produto, se é uma questão muito própria de materiais, de matérias, falou assim, ó, o melhor transportador que vai vir aqui, na área de compra, é esse cara aqui. Aí você fala para a área de área comercial também, ó, a hora de compra, usa
usa essa transportadora que é o melhor frete dentro das homologações que nós colocamos na empresa. Então, o que você está falando é o seguinte, que a inteligência na logística, né, essa automatização, essa melhoria de processos dentro da logística, começa a expandir para todas as áreas Todas as das áreas. empresas. Então, estou falando do comercial, estou falando de compras, que são afetadas diretamente no custo do produto. Sim. E isso vai impactar, no final, no custo produzido. Então, está afetando financeiramente também. Então, Sim, a área toda de a cadeia, planejamento, a área de comercial, a área de compras, a área financeira, tudo isso está Envolvida. pela logística. Uhum. E o gestor de logística pode ser o protagonista do negócio. Sim, a ideia que nós colocamos uma plataforma dessa no mercado é para realmente fazer o gestor realmente ficar em evidência dentro da organização onde ele está. Ele não vai ficar nem mais nem menos que as outras áreas. Ele vai se colocar em evidência porque a área dele é tão importante quanto a área comercial, como a área de compras, como a área de produtos. Ele tem que se colocar em evidência, ele tem que se colocar à luz, porque a área dele é tão importante. Se a área dele para, não adianta eu comprar bem, eu vender bem, eu produzir bem e eu não entregar. E se entregar com má qualidade. Não conseguir depois entregar para toda a gestão da empresa, toda a diretoria e conselho, os meus números não estão de acordo. Então, não adianta nada ele fazer todo o trabalho ali e chegar no final não ter os frutos, os resultados esperados. Muito bacana, Marcelo. Então, olha que interessante, né? Toda essa automatização de BID, de gestão de fretes, proporciona ao gerente de logística, ao gestor ali da logística, gastar o tempo dele, utilizar o tempo dele fazendo análise, olhando números, fazendo comparação entre transportadoras, ao invés de ficar levantando dados, preenchendo planilhas e fazendo simulações sem fim. Né? Sim. Eu acho que se a gente tem a ferramenta já pronta para isso, ele tem que usar. Ele tem que ver realmente que aquela ferramenta não é para tirar o lugar dele, e sim é para colocar o lugar dele à luz. Colocar ele no lugar, ou colocar o gestor de logística numa posição de evidência dentro da empresa. Muitas vezes as pessoas pensam que a informática, que a tecnologia vai te substituir. Não. Ela vai trazer os resultados que você fazia manualmente para deixar você em evidência e trazer qualidade para o seu dia a dia. Você quer chegar às 8 da manhã no seu trabalho, sair às 5, sair às 6, satisfeito com o serviço feito, entregue, sair de uma reunião que eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor para a empresa. Esse eu acho que é o mais importante que o gestor de logística tem que observar no dia a dia dele. Excelente, Marcelo. Então, gerente de logística, se você ainda não tem uma ferramenta que faz a análise e te dá possibilidades de redução de custo, é importante você olhar o mercado, analisar as ferramentas que tem. Né? A gente tem uma aqui, que é o Activion Supply, que é bem bacana. Inclusive, essa apresentação nós estamos fazendo em cima da ferramenta. Né? Isso é importante, que a ferramenta está aqui. Ó. A gente está usando ela ao vivo e o tempo todo. Pois traz bastante benefício, né? E te coloca numa posição estratégica, né? Para de trabalhar com o braço e vamos trabalhar com a cabeça, não é isso? Isso. Trazer os resultados. Trazendo resultados. Então, se você tem alguma pergunta sobre análise e redução de custos de fretes, por favor, comenta aqui com a gente, manda mensagem para a gente vai ter o prazer de gravar um outro vídeo aqui, respondendo as suas questões, com o maior prazer, Marcelo. Sim, eu ficaria muito satisfeito de responder as perguntas dos gestores, dos questionamentos deles e ajudar realmente eles a crescer cada vez mais na utilização de ferramentas que dê resultados. Esse eu acho que o nosso maior satisfação nossa é fazer o gestor ter resultados na empresa dele. Bacana. Marcelo, e assim, né, depois que você tem esses números e tal, você tem que ter ali uma maneira de monitorar isso online, o que está acontecendo naquele momento. Ali o valor de frete que está sendo gasto, se o percentual, você que é gestor de logística, tem aí uma meta, né?
né? Geralmente aí as indústrias colocam, é de 2 a 3,5% Sim. De Em valor de cima frete do, em cima do faturamento, né? Então, se você tem uma meta, é importante monitorar dia a dia, o tempo todo, para que você não estoure o orçamento da empresa. Isso. Isso pode prejudicar tanto a empresa quanto a posição da gestão de logística. Você realmente trazendo as informações para dentro da plataforma e elas sendo processadas, que a gente mostrou duas situações e todas elas você vê que tem gráficos para aquela operação, exatamente, ou para análise de gestão de frete, para o BID. Mas e para o seu, vamos assim, para toda a sua organização, para toda a sua área, aonde a gente mostra? Com os dados dentro, a gente consegue montar isso dentro de indicadores, né, de indicadores realmente aonde vai trazer esses números, aí sim, aonde você vai encher os olhos da gestão da sua empresa, dos seus diretores, dos conselheiros, aonde você vai conseguir trazer isso, a evidência daquele todo o trabalho que você fez, que você realizou, alimentando uma plataforma, fazendo os BID, escolhendo as melhores transportadoras, levando os melhores resultados, fazendo análise e fazendo essas discussões, para no final você ter o quê? Você ter um resultado, conseguir demonstrar que quantos documentos você calculou, quantos documentos gerou frete dentro da sua empresa, quantos desses documentos trouxe o resultado financeiro para você. Você vê, que nem você apontou, né, Jefferson? Se está dentro da minha meta, hoje eu defini a empresa, todo o rol de gestão foi lá e colocou, ó, a meta da empresa esse ano, não posso passar de 3% de frete. Nesse exemplo que a gente está vendo aqui, está no limite, né? Está no limite. 2,9. E olha que bacana, né? Porque 2,9 ainda está no azul. Se passar de 3, ele vai para a zona amarela. Ou seja... Não é o ideal, mas vamos trabalhando para fazer as correções. E aí, se você bobear, vai para a zona vermelha. De 3 até 3,5 está na zona amarela. De 3,5 para cima é vermelho e você está dando prejuízo para a empresa. Pois é. Aí porque você está... você está gastando mais frete do que realmente deveria estar gastando. Aí agora, poxa, mas aonde eu estou gastando esse frete? Como eu estou gastando esse frete? Então essa é a análise que eu vou fazer. Poxa, é no quilo? Que nem hoje aqui o que eu não tenho aqui. Eu tenho a informação, quanto me custa o frete por quilo. Eu tenho aqui qual o peso transportado. Falei, nossa, transportando muito. Qual que é a região que eu gasto mais frete? Olha que legal. Você é gestor de logística, tem aí na sua mão agora, nesse momento, quanto você gasta de frete por quilo por região? E aquele gestor que tem esse resultado, mas sem ficar uma semana fazendo cálculo em planilha. Tem um cara que tem isso, né? Que ficou o mês todo fazendo cálculo alimentando planilha. Não, eu tenho aqui meu número aqui, mas a que custo? A que custo, né? Você tá fazendo a terraplanagem com o trator ou tá com a enxada? Picareta e a enxada lá fazendo terraplanagem. Então é essa a resposta que eu falo assim, ó, eu consigo meu diretor chegou de viagem hoje. A primeira pergunta que ele faz, hoje chegou e falou assim, ó, qual que é o custo de frete lá para o Nordeste? Acabei de voltar no Nordeste de uma reunião lá, qual é o meu custo de frete? Estou querendo abrir um CD lá, compensa? Aí ele vai chegar e vai falar assim, ó, me dá um dia que eu te respondo. Eu falei, não, precisa agora, porque eu tenho que já ligar lá para o pessoal se eu fecho ou não fecho o contrato com eles no novo CD. Pois é. Aqui você tem. Se você tem tecnologia, você consegue isso rapidamente. Facilmente, né? Rapidamente. É a gestão à vista que a gente fala, sim. Né? Indicadores. Muito bacana, porque e também não adianta nada você ter o número nesse momento e não acompanhar a evolução, né? Sim. Você tem que ter ali a evolução mês a mês do que está acontecendo. É isso. E isso é muito legal. Você conseguir saber que, ó, eu tenho desde janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante, todo o acompanhamento, a evolução dentro da empresa. Então você sabe que eu estou numa média de 2,9. A gente, né, passou por situações difíceis aí, a gente está vendo lá, o Rio Grande do Sul está com um problema, provavelmente o frete daquela região vai ser afetado. Vai ser afetado.
Então, nós temos mudanças circunstanciais, né, nos indicadores. Agora, se você não acompanha, essa mudança Vira uma bola de neve. vira bola de neve. Porque o que vai acontecer, vamos pegar esse exemplo, realmente, é um exemplo não, é um exemplo que a gente não deveria estar usando, mas é o que está acontecendo, é real, que o valor do frete, ele vai sofrer um aumento. Aí você vai ter que avaliar muito bem quanto que foi esse aumento. Então vamos lá pegar o mês de abril, lá no final do mês de abril, que onde começou os problemas, começo no mês de maio, aonde eu vou ver lá que as taxas, né, TDE e TDA, vai o quê? Vai aumentar. Vai oscilar aqui. Vai oscilar. TDE vai ter Aí, um aumento aí você, grande. aí por que aumentou? Ah, aumentou por que essas taxas? Então isso, você rapidamente você olha, você vê, falou, opa, meu frete aqui no mês de maio está subindo. E eu trabalhava com 2,9, já está com 3,1, 3,2. E aí, como que vai ser? Qual é o ofensor do frete? Isso. Qual é o ofensor ali dos custos de frete? Vai saber, né, se é TDA, se é mudança de impostos, se é frete-valor, se é frete-peso, né? Isso. Hoje a gente vê aqui, né, mês a mês, mas eu posso, lógico, nos indicadores, eu posso filtrar só aquele mês específico e ele me traz exatamente o que está acontecendo naquele mês. Quais são os transportadores que estão aumentando esse frete naquele período? Quais são os tipos de conhecimentos que está sendo gerado? Se eu tenho tendo muito conhecimento de diária, porque realmente o meu veículo foi para o sul, não chegou, ficou parado. Está aguardando. Quanto tempo ele está parado com o caminhão carregado? E isso é um custo para o transportador. Caminhão parado para o transportador é prejuízo. Não pode estar. É lucro cessante, tem que estar rodando. Toda vez tem que estar rodando. Então, é importante realmente ter esses números. Você chegar para numa reunião muito bem embasado com os números do sistema. Poxa, isso aqui é mágico? Não. Isso teve um trabalho por trás. Então, aquele trabalho que você fez de fazer toda aquela configuração lá no BID, na análise, os conhecimentos, auditoria, no final, chega aqui. Beleza. Bom, aí, Marcelo, a gente tem muita coisa interessante para mostrar. Tem vários outros indicadores, né, de acompanhamento de auditoria de frete também. Então, a auditoria de frete é fantástico para você acompanhar realmente como que está a evolução do seu transportador. Acompanhar realmente os resultados daquilo que ele prometeu em valor de frete, realmente é o que ele está entregando. Aí você olha os números em cima disso. Pois é, que você contrata a transportadora e precisa monitorar para ver se os custos do frete são realmente aqueles que ele te deu a tabela de frete. Isso mesmo. Junto ali com o nível de serviço que ele prometeu, né? Uhum. E a gente estava comentando, né, que, poxa, como que a empresa decide se ela deve abrir um CD, se ela deve fazer transporte cabotagem ou transporte ferroviário, né? Nós começamos a conversar nesse sentido. E a base seria algo parecido com isso aqui, né? Você começa a medir exatamente aonde você está tendo maior movimentação. Se você tem uma movimentação muito grande na região norte e você consegue medir quanto nessa região você está tendo de frete, no indicador anterior eu vi lá quanto me custa o frete naquela região. Qual percentual que ele está tendo? Está tendo 6,8 baseado ao meu faturamento. Poxa, 6,8 do meu faturamento, se eu diminuir ele para 3%, então esses 3,8% que ficou aí, será que eu não consigo investir? Ou vira lucro, ou você consegue abrir o mercado. Vender mais. Isso. Você fala, poxa, eu não consigo me expandir para o norte. Porque realmente minha mercadoria para chegar lá está muito caro. Então, será que eu investi em um centro de abastecimento naquela região e a transferência dessa mercadoria ser realizada através de um outro modal logístico e não o rodoviário, que tem um custo muito alto até chegar lá? Poxa, será que eu pegar um modal aéreo, minha mercadoria cabe no aéreo? Não cabe. Então, será que eu mando modal marítimo? Opa!
se eu fazer cabotagem, mandar sair daqui do sul, do sudeste e subir até Belém, quanto me custaria? Estou transferindo uma parte da minha produção para um CD lá e lá ficar responsável por todo o norte e um pedacinho do nordeste ali, no Maranhão, ali pro Ceará. Será que não vou conseguir diminuir o valor do meu frete rodoviário naquela região? Lógico, eu vou ter mais um outro modal fazendo parte da minha operação, mas em cima do que eu estou conquistando, aumentando minha cadeia de vendas naquela região, eu consigo diminuir o frete. E o custo total, né, você consegue monitorar e muitas vezes reduzir, né? Agora, sim, se você não tiver informação, você não tem nem como chegar nessa análise. Você vai ser pro achismo? Hoje não pode fazer isso. Não, achismo não dá. Não dá. Então, gestor de logística, se você não tem aí um mapa de calor de que cidades, de que estados vocês estão gastando mais frete, por favor, comenta aqui no nosso podcast, comenta a sua dúvida, comenta a sua situação, para que as outras pessoas que estão aqui assistindo, que estão colaborando com a gente para a elaboração desses gráficos, possa ganhar, possa entender o seu problema e melhorar o resultado para você também. Comenta aqui que a gente vai responder para você. E muitas vezes a gente até desenvolve novos dashboards para que os resultados ficam melhores. É fantástico, porque toda vez que eu olho um indicador desse aqui, ainda fico imaginando como pode ter gestores que não tenham uma visão dessa no dia a dia dele. Verdade. Bom, Marcelo, é assim, né? A gente está falando aqui há bastante tempo sobre frete e tal, e a gente não esgotou os assuntos. Sim. Né? Tem muita coisa ainda que a gente pode falar, pode comentar, para ajudar o nosso pessoal aí, nossos telespectadores aí da logística. Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar o podcast, né? Não tem outro jeito. Eu fico triste porque tem muito mais assunto para falar, mas eu já me deixo convidado. Você está se convidando. Já estou me convidando aqui. Já estou me convidando aqui para o próximo podcast aí, para a gente continuar esse assunto. Acho que é tão rico que... Tem tanta coisa para esclarecer o pessoal, né, Marcelo? Sim. Bom, gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Clica aqui no joinha, compartilha esse vídeo, ele é extremamente importante para as pessoas que não têm nem noção de como trabalhar a logística, né, de como melhorar o seu trabalho, como simplificar o trabalho dentro da logística, ali, o trabalho operacional. Então, compartilha esse vídeo aí. Marcelo, eu agradeço imensamente a sua presença aqui no nosso podcast Gestão de Logística 4.0. Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite e, como eu já disse anteriormente, já estou convidado para o próximo. Bacana. Obrigado, Marcelo. Obrigado, meu querido amigo da logística. Então, não esqueça, a gente está em todos os canais, né? Facebook, Instagram, TikTok também, tá? LinkedIn e aqui no YouTube também, com muita frequência. Acompanhe a gente, compartilhe os vídeos e até a próxima. Um grande abraço.